A arqueologia bíblica é um campo fascinante e multidisciplinar que busca explorar e compreender o passado histórico descrito nas narrativas bíblicas. Este campo combina as técnicas e métodos da arqueologia com os relatos encontrados na Bíblia para criar um quadro mais detalhado e preciso do contexto histórico, cultural e geográfico das Escrituras Sagradas. A arqueologia bíblica não se limita apenas à busca por evidências físicas que possam confirmar ou refutar os eventos descritos na Bíblia. Ela também se preocupa em entender o ambiente no qual essas histórias ocorreram. Isso inclui o estudo das cidades antigas, da arquitetura, das práticas religiosas, das línguas e dos artefatos culturais que moldaram a vida das pessoas na antiguidade. Dessa forma, a arqueologia bíblica pode oferecer uma compreensão mais rica e profunda das narrativas bíblicas, revelando detalhes que os textos sozinhos não conseguem transmitir. Por exemplo, uma descoberta significativa nesse campo foi a do túnel de Ezequias, mencionado na Bíblia em 2 Reis 20:20 e 2 Crônicas 32:30. Este túnel, que foi escavado na rocha sólida para garantir o abastecimento de água de Jerusalém durante o cerco dos assírios, foi encontrado e confirmado por arqueólogos. A inscrição de Siloé, descoberta em 1880, relata a conclusão da obra do túnel, corroborando o relato bíblico e oferecendo um vislumbre do engenho técnico e das medidas defensivas da época. Outra descoberta importante é a Estela de Tel Dan, um fragmento de uma inscrição em aramaico que menciona a casa de Davi. Encontrada em 1993, essa inscrição fornece uma das primeiras evidências extrabíblicas da existência do rei Davi, uma figura central nas narrativas do Antigo Testamento. Esta descoberta ajudou a fortalecer a historicidade dos relatos bíblicos relacionados ao período dos reis de Israel e Judá. E a Estela de Tel Dan encontra-se atualmente aos poderes do Museu de Israel, em Jerusalém. A arqueologia bíblica também trouxe à luz os manuscritos do Mar Morto, descobertos em cavernas perto do Mar Morto entre 1947 e 1956. Esses textos antigos incluem algumas das cópias mais antigas conhecidas de livros do Antigo Testamento e outros escritos judaicos que datam de 150 a.C. a 70 d.C. Os manuscritos do Mar Morto são extremamente importantes porque fornecem uma visão direta das práticas religiosas, das crenças e do contexto social do período do Segundo Templo, enriquecendo nossa compreensão do judaísmo e do cristianismo primitivo. Além de confirmar relatos bíblicos, a arqueologia bíblica também levanta questões e debates. Por exemplo, algumas descobertas podem oferecer interpretações alternativas ou desafiar a interpretação tradicional dos textos bíblicos. Isso faz parte do processo acadêmico e da busca contínua por uma compreensão mais completa e precisa da história antiga. Portanto, a arqueologia bíblica é uma disciplina vital para aqueles que desejam aprofundar seu entendimento das Escrituras e do contexto histórico em que elas foram escritas. Ao combinar evidências arqueológicas com relatos bíblicos, ela oferece uma visão mais rica e complexa do passado, ajudando a iluminar as histórias e as culturas que moldaram as nossas tradições religiosas. Os manuscritos do Mar Morto são uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, especialmente no contexto da arqueologia bíblica. Descobertos entre 1947 e 1956 em cavernas perto do Mar Morto, esses textos antigos judaicos lançaram uma nova luz sobre o período do Segundo Templo e o desenvolvimento do judaísmo e do cristianismo primitivo. A descoberta ocorreu inicialmente por acaso, quando um jovem beduíno, pastoreando suas cabras, encontrou jarros de barro contendo manuscritos em uma caverna na região de Cura. Esta descoberta levou a uma série de expedições arqueológicas que desenterraram milhares de fragmentos de textos. Ao todo, foram identificados cerca de 900 manuscritos. Os manuscritos do Mar Morto são notáveis por vários motivos. Primeiro, eles incluem algumas das cópias mais antigas conhecidas de livros do Antigo Testamento. Antes dessa descoberta, os textos mais antigos do Antigo Testamento datavam de aproximadamente 900 d.C. Os manuscritos do Mar Morto, por outro lado, datam de 150 a.C. a 70 d.C., oferecendo uma perspectiva muito mais antiga e autêntica dos textos bíblicos. Além dos livros bíblicos, os manuscritos incluem uma variedade de outros escritos, como comentários bíblicos, textos litúrgicos, regras comunitárias, e até mesmo obras apocalípticas.
Estes textos fornecem uma visão detalhada sobre a vida religiosa, social e política da comunidade judaica de Qumran, que se acredita ser associada ao grupo sectário dos essênios. A importância dos manuscritos do Mar Morto vai além da mera antiguidade dos textos. Eles fornecem um contexto valioso para a história do judaísmo e do cristianismo. Por exemplo, os textos mostram que algumas práticas e crenças que mais tarde se tornaram centrais no cristianismo já estavam presentes no judaísmo daquela época. Isso inclui a expectativa de um Messias e um interesse apocalíptico nas batalhas entre as forças do bem e do mal. Os manuscritos também oferecem uma oportunidade única de estudar a evolução do texto bíblico. Comparando os manuscritos do Mar Morto com versões posteriores do Antigo Testamento, os estudiosos podem ver como o texto sagrado evoluiu e foi transmitido ao longo dos séculos. Algumas variações textuais nos manuscritos fornecem insights sobre diferentes tradições textuais e práticas editoriais antigas. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto teve um impacto profundo não só na arqueologia bíblica, mas também na teologia, na história e nos estudos religiosos em geral. Eles abriram novas linhas de investigação sobre a origem e o desenvolvimento dos textos sagrados e ofereceram uma janela para um período crucial da história religiosa, onde o judaísmo estava evoluindo e o cristianismo estava começando a tomar forma. Portanto, os manuscritos do Mar Morto não são apenas artefatos antigos, são peças-chave que conectam os textos bíblicos a um contexto histórico real e vívido, ajudando-nos a entender melhor as origens das nossas tradições religiosas. A Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história, com um papel crucial na compreensão das civilizações antigas. Descoberta em 1799 por soldados franceses durante a campanha de Napoleão no Egito, a Pedra de Roseta é um fragmento de uma estela de granito que remonta ao ano 196 a.C. O que torna essa pedra tão especial é que ela contém a mesma inscrição em 3 scripts diferentes, hieróglifos egípcios, demótico egípcio e grego antigo. Esta tríplice inscrição foi a chave para decifrar os hieróglifos egípcios, um sistema de escrita que até então permanecia um mistério. A Pedra de Roseta foi encontrada perto da cidade de Roseta, hoje conhecida como Rashid, no delta do Nilo. Os estudiosos logo perceberam que as 3 inscrições poderiam ser usadas para entender o significado dos hieróglifos. Na época, o grego antigo ainda era uma língua conhecida e estudada, o que permitiu aos eruditos usar a inscrição grega como uma base para traduzir as outras 2. O processo de decifração foi meticuloso e levou anos de trabalho por parte de vários estudiosos. Entre eles, destaca-se o francês Jean-François Champollion, que em 1822 anunciou a decifração dos hieróglifos egípcios, utilizando a Pedra de Roseta como uma chave. Champollion conseguiu identificar os nomes dos faraós Ptolomeu e Cleópatra nas inscrições, o que foi um grande avanço. Ele percebeu que os hieróglifos não eram meramente símbolos pictóricos, mas também fonéticos, representando sons. A decifração dos hieróglifos abriu as portas para o estudo da antiga civilização egípcia de uma maneira que nunca havia sido possível antes. Antes da descoberta da Pedra de Roseta, muito do que se sabia sobre o Egito Antigo vinha de fontes gregas e romanas, que nem sempre eram precisas ou completas. Com a capacidade de ler hieróglifos, os estudiosos puderam acessar diretamente os registros egípcios antigos, incluindo inscrições em templos, túmulos e papiros. A Pedra de Roseta não apenas permitiu a tradução dos hieróglifos, mas também revitalizou o interesse pelo Egito Antigo e impulsionou o campo da egiptologia. O conhecimento direto dos textos egípcios levou a descobertas em diversas áreas, como religião, política, economia e vida cotidiana dos antigos egípcios. Hoje, a Pedra de Roseta está em exibição no Museu Britânico, em Londres, onde é um dos artefatos mais visitados e admirados. Sua importância histórica e cultural é inestimável, não apenas pelo seu papel na decifração dos hieróglifos, mas também como símbolo da busca humana pelo conhecimento e compreensão das culturas antigas. Em resumo, a Pedra de Roseta é uma janela para o passado, permitindo-nos compreender melhor uma das civilizações mais fascinantes da história. Ela exemplifica como uma única descoberta pode transformar nosso entendimento do mundo antigo e abrir novas áreas de pesquisa e estudo. O Túnel de Ezequias. O Túnel de Ezequias é uma das maravilhas da engenharia antiga e um testemunho fascinante das habilidades e da determinação dos antigos habitantes de Jerusalém. Este túnel,
Também conhecido como Túnel de Siloé, foi construído no século 8 a.C. durante o reinado do rei Ezequias, conforme descrito na Bíblia. Sua construção é mencionada em 2 Reis 20:20 e 2 Crônicas 32:30, onde é relatado que Ezequias construiu o túnel para assegurar o abastecimento de água para Jerusalém durante o cerco assírio. A construção do túnel é uma façanha impressionante de engenharia. O túnel tem aproximadamente 533 metros de comprimento, começando na fonte de Gion, fora das muralhas da cidade, e terminando no reservatório de Siloé, dentro da cidade. A água do manancial de Gion, que era vital para a cidade, foi desviada através deste túnel para garantir o abastecimento contínuo durante o cerco, evitando que os invasores cortassem a fonte de água. O projeto foi particularmente desafiador devido à geologia da área. O túnel foi escavado a partir de ambas as extremidades, e os trabalhadores, que utilizavam ferramentas simples, tinham que se encontrar no meio do caminho. A precisão necessária para que os dois lados se encontrassem é notável, considerando a tecnologia disponível na época. Uma inscrição encontrada no túnel descreve o processo de escavação, relatando como os trabalhadores se encontraram e completaram o túnel. Esta inscrição, conhecida como a Inscrição de Siloé, é uma das mais importantes descobertas epigráficas do período, fornecendo uma visão detalhada do projeto. A importância do túnel de Ezequias vai além de sua função prática. Ele é um exemplo significativo de como os antigos israelitas enfrentaram desafios militares e de engenharia com inovação e habilidade. O túnel é uma evidência concreta do poder e da administração de Ezequias, demonstrando sua capacidade de proteger a cidade e garantir sua sobrevivência em tempos de crise. Além disso, o túnel de Ezequias oferece insights valiosos sobre a Jerusalém antiga e suas práticas de engenharia. Ele revela a complexidade da infraestrutura da cidade e o nível avançado de planejamento urbano necessário para enfrentar os desafios da época. A preservação e o estudo deste túnel ajudam os arqueólogos e historiadores a compreender melhor a vida na antiga Jerusalém e o impacto das ameaças externas sobre a cidade. Hoje, o túnel de Ezequias é uma atração turística popular em Jerusalém, permitindo aos visitantes percorrer um caminho histórico subterrâneo e experimentar uma parte importante da herança antiga da cidade. Ele também continua a ser um importante ponto de estudo para arqueólogos e estudiosos, que analisam sua construção e seu papel na história de Jerusalém. Em resumo, o túnel de Ezequias é uma obra-prima da engenharia antiga e um símbolo da resiliência e da inovação dos antigos habitantes de Jerusalém. Sua construção e preservação fornecem uma janela fascinante para o passado e destacam a habilidade e a engenhosidade necessárias para enfrentar os desafios da antiguidade. Estela de Tel Dan. A Estela de Tel Dan é uma descoberta arqueológica de extrema importância que lança luz sobre a história do antigo Israel e de suas dinastias. Encontrada em 1993 durante escavações no sítio de Tel Dan, no norte de Israel, a estela é um fragmento de uma inscrição em aramaico, datada do final do século IX a.C. ou início do século VIII a.C. Este artefato tem um impacto profundo na compreensão da história bíblica e da arqueologia da região. Descrição da Estela de Tel Dan. A Estela de Tel Dan é um bloco de pedra calcária com uma inscrição em aramaico, uma língua semítica que era comum na região na época. A estela mede cerca de 90 centímetros de altura e 70 centímetros de largura. O texto inscrito é fragmentário, mas uma parte significativa do conteúdo pode ser lida. O que torna a estela particularmente notável é a menção de uma casa de Davi no texto. Esta é uma das poucas referências extrabíblicas conhecidas ao rei Davi, uma figura central nas narrativas do Antigo Testamento. A inscrição faz referência a um conflito entre o rei de Aram, Damasco e o reino de Israel, mencionando a casa de Davi em um contexto de batalha. A estela não só confirma a existência de uma dinastia davídica, mas também proporciona evidências de que a influência e o poder de Davi e sua linhagem eram reconhecidos em contextos políticos e militares na região. Importância da Estela de Tel Dan. A importância da Estela de Tel Dan é multifacetada e pode ser compreendida sob vários aspectos. Confirmação histórica de Davi. A estela é uma das primeiras evidências extrabíblicas da existência da dinastia de Davi. Até a sua descoberta, a historicidade do rei Davi era debatida entre estudiosos. A referência à casa de Davi na estela fornece suporte concreto para a existência de uma linha real que governou Israel, corroborando os relatos bíblicos e ajudando a estabilizar a base histórica para a narrativa de Davi.
Contexto político e militar. A inscrição oferece informações sobre as interações políticas e militares entre Israel e seus vizinhos durante o período. Mencionar a casa de Davi no contexto de um conflito demonstra a importância e a influência que a dinastia de Davi tinha na época, bem como a percepção de seu poder pelos povos vizinhos. Arqueologia e linguística. A estela é um exemplo importante de como os textos antigos podem informar sobre as línguas e os estilos de escrita da época. A inscrição em aramaico proporciona dados valiosos sobre a língua e a escrita na região durante o período. O estudo da estela ajuda os arqueólogos e historiadores a entender melhor a comunicação e a documentação na antiga Aram e em Israel. Validação das narrativas bíblicas. A descoberta da estela ajuda a validar algumas das narrativas bíblicas ao fornecer evidências de eventos e figuras descritas na Bíblia. Isso não só reforça a historicidade dos textos bíblicos, mas também amplia a compreensão das dinâmicas políticas e sociais da época. Impacto cultural e educativo. A estela de Tel Dan é uma peça crucial para a educação e a disseminação de conhecimento sobre a arqueologia e a história do antigo Israel. Ela serve como um ponto de referência para estudiosos e para o público em geral, oferecendo uma conexão tangível com o passado. Em resumo, a estela de Tel Dan é um artefato monumental na arqueologia bíblica e na história antiga. Sua descoberta não apenas confirma a existência da dinastia davídica, mas também ilumina as relações políticas e militares da época, oferece insights linguísticos e culturais, e valida aspectos das narrativas bíblicas. Ao conectar evidências físicas com relatos históricos, a estela ajuda a construir uma imagem mais completa e precisa da história antiga de Israel e seus vizinhos. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like, comentar e compartilhar. Obrigado e até o próximo vídeo.